muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo, a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. A coragem te fará vencer, conquistando o reino em redor. É só assim quem chegará, que nada enfim lhe faltará. Ouça a voz que diz: contigo eu estarei. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se tu quiseres crer, se tu quiseres, basta somente crer. Crer, crer. Amém? Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à casa do Senhor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus nos use. Hoje nós iremos falar sobre autoestima. Alguém aqui sabe o que é autoestima?
Então, autoestima é como nos vemos e sentimos com relação aos outros. Ou seja, uma pessoa com autoestima elevada tem uma percepção positiva de si mesma. E isso impacta em diversos aspectos da sua vida no presente e no futuro. Uma coisa que nós precisamos compreender primeiramente, que Deus ama você do jeitinho que você é. Ele não se importa se você é baixo, alto, magro, gordo. Ele simplesmente te ama. Gostar de si, olhar para si e para as coisas que fez, apreciando aquilo que vê impacta significativamente em todos os aspectos de sua vida. Existe também um ponto muito importante que é não se comparar com os outros. Então, pare de se comparar com as outras pessoas e valorize mais o que Deus fez único, que é você. A comparação é injusta, porque quando a gente vai se comparar com as pessoas, automaticamente a gente se sente melhor ou pior do que as outras pessoas. E esses dois sentimentos, eles são maléficos. Então, coloque um sorriso no seu rosto e viva a sua vida com muita alegria e intensidade, porque a sua vida ela faz toda a diferença na terra e no céu, porque nunca houve nem haverá outra pessoa como você. Isso te faz especial. Valorize mais a si mesmo, pois Deus não errou quando te formou. Antes da gente abrir a Bíblia, eu peço que vocês fechem os olhos para a gente fazer uma oração. Querido Deus, nos abençoe agora que iremos abrir a sua palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos fazer entender. Em nome de Jesus, amém. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Juízes 13, 24. Juízes 13, 24. Amém? Em Juízes 13, 24 diz assim: Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão, ele era único. Ele nasceu com um propósito especial. Ele possuía uma força incrível e ele tinha a bênção de Deus sobre si. Então, só da gente olhar aí, imagina só como que era a autoestima de Sansão, né? Imaginar que ele nasceu único, né? Que Deus criou ele com um propósito. Sansão, ele foi criado e educado para ser uma grande bênção para si mesmo e para as outras pessoas ao seu redor. Mas ele começou a olhar para alguns preceitos de Deus e achar que não tinham nada a ver. Ele começou a achar que os conselhos de Deus e de seus pais não tinham tanta importância. Aí ele passou a achar atraente aquilo que ele deveria afastar da sua vida. E como consequência disso, Sansão, ele perdeu os seus cabelos, ele perdeu a sua força e perdeu a sua liberdade. Sansão, ele perdeu tudo, mas ele se lembrou que ele ainda tinha Deus. E quando ele clamou por Deus, ele não só o ouviu, como o ajudou. E mesmo na sua morte, Sansão ele ainda foi usado por Deus para cumprir o seu propósito. Tanto que o seu nome está escrito na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:32. A história de Sansão está na Bíblia para servir como um alerta para a gente, que você pode ser bonito ou bonita, forte, inteligente, único ou única. Mas sem Deus, a vida ela vai perder todo o sentido. Sem Jesus, não somos nada. E, infelizmente, Sansão ele aprendeu isso da pior maneira. Esse mesmo Deus,
Ele abençoou você desde o seu nascimento. Ele tem planos e bênçãos para a nossa vida. Forte de verdade é aquele que consegue dizer não às coisas do mundo, né? Dizer não às tentações e dizer sim a Jesus. Para a gente aprofundar mais, eu vou ler um texto aqui, tá bom? Você deve lançar fora seus medos. Deixe as consequências com o Senhor e relaxe. Você tenta arduamente salvar-se a si próprio, fazer alguma coisa grande a qual vai recomendá-la a Deus. Jesus ama você, e se você e tudo o que tem se consagrarem a Ele, Ele vai aceitá-lo e será seu suporte em suas dificuldades. Seu amigo infalível. Acredite, Jesus ama você e em seus esforços vai obedecer à verdade. Abram a Bíblia em João 15:4. Perdão, é 1 João 3:1. Primeira João 3:1. Amém? Em 1 João 3:1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. O que esse verso ele pode nos dizer? Ele nos diz que a gente tem um grande privilégio de ser chamados filhos de Deus, né? Porque Ele deu a nossa vida pela gente e a gente deve ser muito grato a Ele por isso. E sermos chamados filhos de Deus é um privilégio que a gente tem, né? E saber o amor que Ele tem pra gente é incrível, né? Pode colocar as perguntas agora. Aqui a gente tem 4 perguntas para a gente fazer a si mesmo, né? A primeira pergunta é: quais são as 5 características que você considera mais positivas em você? Em geral, mesmo qualidades, quando a gente vai olhar para a gente, é meio complicado da gente dizer, né? Porque é sempre mais fácil apontar para o próximo, né? Mas a gente sempre deve ter confiança e acreditar em Deus, né? Para a gente sempre poder ter mais características positivas, né? A segunda pergunta é: quais são suas 5 características que você considera mais negativas? Falando sobre autoestima, o que eu vejo como negativo em mim? É uma pergunta que a gente pode fazer a si mesmo, né? Tipo, eu estava meio com medo, né, de falar aqui na frente, né? Por medo, sei lá, de errar e essas coisas. E essas são coisas que a gente precisa tirar da nossa vida, né? Porque Deus criou a gente para falar sobre o amor dele, né? E a gente não precisa ter vergonha de falar assim, né, para as pessoas. E a terceira pergunta é: na sua vida você está se apegando a algo que precisa deixar ir? Em geral, coisas que a gente precisa deixar ir inseguranças, né? Inseguranças de falar em públicos,
em provas. E sobre falar em público, a gente não precisa ter... Sim, a gente não precisa ter vergonha de falar em público, porque a nossa missão é falar sobre o amor de Deus. E se a gente está falando de Deus, a gente está falando para Ele. Então, não tem a necessidade da gente ficar com vergonha, né? Porque Deus, tudo que Deus fez é bom. E a gente precisa deixar essas coisas irem, né? E a quarta pergunta: por que você está na situação atual? Essa pergunta ela é uma pergunta pessoal, né? Por que a gente está na situação atual? A gente pode pensar nisso como: por que a gente está naquela mesmice, num comodismo? A gente precisa passar a ter atitudes, a gente precisa evoluir. Não só ver as pessoas fazendo as coisas, mas passar a ser as pessoas que estão fazendo essas coisas, né? E agora abram em João 15:4. Sobre essa pergunta para você fazer para você, a pergunta 4, às vezes nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, estamos com muitas dificuldades na socialização com as pessoas, nos relacionamentos e muitas outras coisas. Nós devemos parar para refletir. Por que eu estou nessa situação? Será que é falta de falar com Deus? Às vezes nós devemos parar e pensar. Às vezes a gente pode estar numa situação difícil, mas a gente tem que se lembrar primeiramente que a gente tem um Deus que vai sempre estar conosco e nos auxiliando. Então a gente tem que parar para pensar e refletir. A gente tem que orar e muitas outras coisas. Ter momentos com Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas, ele vai sempre estar nos ajudando. Amém. Em João 15:4 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porém sem mim nada podereis fazer. O que a gente pode olhar nesse verso? Porque sobre aquelas perguntas, a gente pode querer fazer qualquer mudança na nossa vida, mas se a gente não estiver tendo uma convivência com Deus, a gente não estiver lembrando dele sempre em primeiro lugar, que a gente precisa dele para tomar qualquer decisão, qualquer iniciativa, a gente não vai conseguir realizar as coisas que a gente deseja, né? E Deus criou cada um de nós de um jeito único e especial. Ele nos criou para ser felizes e para praticar as boas obras que está escritas em sua palavra. Os outros, eles podem até não gostar de você, mas Deus nos ama do jeito que a gente é, e Ele quer nos fazer felizes, tanto aqui na terra onde a gente mora e muito em breve no céu. Agora a equipe de louvor pode ficar aqui para cantar o último hino. Enquanto a equipe de louvor ela se posiciona, eu tenho uma última pergunta que eu gostaria que vocês pensassem nela enquanto toca a música. A pergunta é assim: vocês desejam entregar verdadeiramente a vida de vocês nas mãos de Deus e confiar que Ele vai saber direcionar a sua vida para que possam tomar as decisões certas e que Ele vai saber direcionar cada um de nós da maneira correta? E essa é a pergunta que eu desejo que vocês pensem nela e que vocês meditem, né? Porque
a gente tem que sempre deixar Deus em primeiro lugar. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Oremos. Deus de Israel, Querido Deus, eterno Pai, Cristo Senhor, Jesus, por estarmos aqui e termos pregado da Tua habita palavra. em Que o Senhor venha abençoar essa noite e que possamos ir com segurança lá para casa. Que o Senhor nos ajude, que possamos entender que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor está sempre conosco e que possamos entender que a Tua palavra é a palavra verdadeira. Queremos te pedir que o Senhor nos leve com segurança para casa, que possamos estar a cada dia pregando, que possamos estar a cada dia mais estudando da Tua palavra, entendermos que o Teu amor é o amor infinito. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.